Ainda em pé, abramos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Nós estamos agora no momento de edificação. Diz a palavra de Deus: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas, ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Sabeis, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor e andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, o só referia vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Podem sentar e permaneçam com suas Bíblias abertas no texto básico. Ó Pai, aqui estamos, Senhor, neste culto que nós oferecemos a Ti, com grande, ó Pai, encanto e com grande agradecimento. É por isso que este é o momento mais importante da nossa vida, nesse dia. Abençoa aqueles que vão ouvir a Tua mensagem, iluminando-os,
unge o teu servo para que traga a tua mensagem do jeito que tu queres. É em nome de Cristo que nós te oramos, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, toda criança, principalmente menino que gosta do pai, imita até o seu jeito de andar, torna-se um imitador. Eu lembro de Vicente, quando ele era pequeno, ele andava atrás de pai, andando do jeito que pai andava. Eu lembro que isso ele não tinha nem 8 anos, porque foi antes dele passar um tempo com a gente. E o jeito em casa, o jeito de pai falar, ele também procurava falar. Como vocês já devem ter notado, todos nós somos admiradores do nosso pai. Por quê? A imitação é fruto de admiração. Ninguém imita quem não admira. O texto começa dizendo: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Meus irmãos, nós precisamos ler a palavra de Deus. Porque nós que somos membros da igreja, um dia prometemos ter a Bíblia como única regra de fé e prática. E eu repito, nós não podemos cumprir regras se nós não conhecemos a regra. É preciso ler a palavra toda, a palavra de Deus toda, para conhecer toda a regra, para poder não ser, em primeiro lugar, desonesto, não cumpridor da promessa feita a Deus e aos homens. Alguns textos bíblicos nos falam a respeito disso. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E no mesmo livro, 4,16, ele diz: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. E o apóstolo Paulo, ainda em Filipenses, capítulo 3, 17, irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. O texto que nos serve de base começa dizendo que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Nós sempre estamos falando, e na maioria das vezes hipocritamente, que Deus maravilhoso. Se nós de fato achássemos Deus maravilhoso, nós estávamos nos maravilhando dele. E nós estávamos desejosos de estar na igreja o mais rápido possível para o culto, porque o culto é para Deus, e então Ele promete estar presente, Ele está presente. Então, se Deus é tão maravilhoso, porque eu não quero logo estar na presença dEle? É claro. Nós iniciamos dizendo que os filhos
que admiram os pais, os imitam logo como filhos amados. Nós sabemos que somos amados por Deus. Nós, se somos filhos de Deus, estamos querendo imitar o nosso querido Pai Celeste, que é Deus. O versículo 2 diz: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O versículo 2 do texto base diz: amai. Andai em amor. Isso é uma ordem, não é uma sugestão. É um imperativo, não é uma opção nossa, se somos filhos de Deus. Nós podemos não estar andando em amor, mas se nós não estamos andando em amor, nós estamos andando contra a ordem bíblica. Nós estamos andando em falta para com Deus, para com a sua palavra, para a Bíblia Sagrada. A segunda ideia que o versículo nos oferece: nós devemos amar como Cristo nos amou. É ordem. Este é o modelo como nós devemos amar. Cristo nos amou entregando-se a si mesmo para morrer na cruz do Calvário, por nós, por causa de nós. É desta maneira, meus irmãos, que nós, filhos amados de Deus, imitadores de Deus, somos chamados, somos convocados a amá-lo, a amar o nosso próximo também. Em 1 João 3,16 nós lemos: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Você não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Por que você se comprometeu tê-la como única regra de fé e prática? Isso para você parece um absurdo? Então você não é crente. Você não acredita na palavra de Deus. A palavra de Deus em João 15:12 diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Prestem bem atenção, meus irmãos. Do versículo 3 ao 7, falando sobre o fruto da luz e as obras das trevas, o apóstolo fala coisas muito importantes que nós devemos prestar bem atenção. Quando nós estamos andando como cristãos, entendendo a verdadeira dimensão do amor de Cristo por nós, nós lançamos fora de nós todos os pecados que antes, quando andava nas trevas, praticava. O pecado da impudícia, o que significa isso? Não ter pudor, não ter modéstia, está sempre falando bem de si mesmo.
exaltando os seus feitos. A impureza, a cobiça, a conversação torpe, palavras vãs, ficar zombando dos outros, isso é o que significa chocarrice, é fofoca contra o irmão. Falando mal do irmão, zombando do irmão. Incontinência, pessoa amostrada, sem moderação. Pessoa que vem para a igreja e se arruma para mostrar-se sensual, como se fosse para uma festa do diabo e não para a festa de Deus. Isso é também as pessoas apegadas sordidamente ao dinheiro, avarento, paixão exagerada por pessoas que elas idolatram no mundo. Tudo isso é pecado que crente não lançou fora, por amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. E só o amor de Deus dentro de nós é capaz de fazer isto. Nós, por nós mesmos, naturalmente, por mais que nos esforcemos, nós sempre caímos. Mas o amor de Cristo, entranhado dentro de nós, pode fazer. Então, se você quer imitar Deus, os imitadores de Deus, como Deus, andam em amor. Mas que amor é esse? É o amor segundo o ensino bíblico. Eu já preguei várias vezes aqui que a nossa opinião não tem valor do ponto de vista espiritual se ela não tem base bíblica. O amor segundo o ensino bíblico é sem hipocrisia. Verdadeiro, o apóstolo Paulo fala dele em Romanos 12, versículo 9. O amor, de acordo com o segundo o ensino bíblico, é fraterno. E não é um amor passageiro, não é um amor pequeno, não é um amor da boca para fora, é como diz a palavra de Deus em 1 Pedro 4:8, é intenso. Não é passageiro. 1 Coríntios 13 diz que é permanente, tudo passa, menos o amor, de acordo com o ensino bíblico. Agora, se você está acompanhando a mensagem, você está com a pergunta na mente: eu estou andando em amor? Neste amor, segundo o ensino bíblico, se eu não estou andando em amor, eu não estou cumprindo a ordem bíblica de imitar a Deus. O segundo ponto da mensagem desta manhã está no versículo 8. Pois outrora, antes de ser crente, erais trevas. Você andava nas trevas. Porém, agora, escolhidos por Deus, crentes, convertidos, sois luz no Senhor e andai como filhos da luz. Novamente aqui aparece a palavra filho. Somos filhos amados. E os filhos amados são filhos da luz. Somos qualificados como filhos da luz. Esta é uma ideia que no seu ministério aqui
Jesus Cristo explorou muito. Em João 3:21, ele fala: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. João 8:12, de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Que maravilha! Que bênção! Que graça! Agora não somos mais como éramos antes de nos converter. Antes nós éramos filhos das trevas, agora somos filhos da luz. Fomos arrancados do reino das trevas e transportados para o reino da luz. É o que diz a Bíblia em Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transformou para o reino do Filho do seu amor. Então, do ponto de vista bíblico, andar na luz significa ser filho da luz. Os versículos de 9 a 12 respondem a esta pergunta. O que é andar na luz? É andar de maneira que agrade a Deus, fazer tudo para agradar a Deus. Em 1 João 1:7, nós lemos: se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, manteremos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Os que andam na luz, andam com o Senhor Jesus, porque Ele está na luz. E os que andam na luz, mantêm comunhão fraternal com os irmãos. Como eu posso, pastor, então afirmar que estou andando na luz, se eu tenho minha relação cortada com o irmão? A Bíblia diz que você é mentiroso quando você diz que ama a Deus, quando você não ama a seu irmão. Existe uma terceira resposta à pergunta sobre como andar na luz. E nós vamos encontrar a resposta em Mateus 5, 14 a 16. Cristo falando a respeito dos filhos de Deus. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a sua luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. A nossa luz no velador. Onde o Filho da luz está, não existe trevas. Agora, deve também, se vocês estão acompanhando a mensagem, surgir a pergunta: será que eu sou filho da luz? Será que eu sou filho da luz? Estou andando como filho da luz?
Aí, meus irmãos, eu vou dar a sugestão. Quando você é inoperante dentro da igreja, quando você é apático dentro da igreja, quando a igreja de Deus não é o evento mais importante da sua vida, os cultos da igreja de Deus, você se torna apático, frio, apagado. A luz não é apagada, a luz é acesa. Então você não está andando como filho da luz. Infelizmente, isso está acontecendo com muitos membros da igreja. Em vez de não se envergonharem do Evangelho, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão envergonhando o Evangelho. Então, se você está envergonhando o Evangelho, você não é filho da luz. O texto bíblico de Filipenses 2,15, prestem bem atenção. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. É por isso, meus irmãos, que eu falo, e muitos de vocês não entendem, nós não podemos entrar na onda do mundo. Nós temos que estar na luz. Para nós, o mais caro para nós é defender a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual Ele deu a sua própria vida, e não nos encantarmos com políticos ou artistas. O nosso encantamento é totalmente com Deus. Não sobra espaço para encantamento com homens ou mulheres. Será que no meio desta geração corrupta, dessa geração pervertida, eu estou resplandecendo como luzeiros, como luzeiro no mundo? Esta é a terceira pergunta. No versículo 15 e 16 nós lemos: portanto, vede prudentemente como andais, mas procurai compreender qual a vontade de Deus, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós podemos dizer: vede, pois, cuidadosamente como andais. Não como tolos, a acompanhar o politicamente correto no mundo, que o correto é fazer a vontade do diabo. Cristão não pode, nunca, eu repito, ser politicamente correto no mundo que está posto no maligno. Não andeis como tolos, mas como os sábios, remindo o tempo, que os dias são maus. É muito comum os pais que educam seus filhos recomendarem a ele: cuidado, veja como você se comporta. Veja, o filho está saindo de casa para ir a algum lugar, veja como você vai se comportar. O apóstolo Paulo está nos chamando a atenção, inspirado pelo Espírito Santo, e dizendo: cuidado, vejam bem como vocês estão andando. Vejam bem de que maneira vocês estão vivendo. Se você está vivendo de acordo com os conceitos do mundo, você é um tolo. Se você está, ou louco,
Se você está vivendo de acordo com os conceitos de Deus, você é sábio. Quais são os conceitos do mundo? Ganhar muito dinheiro, se dar bem na vida, e a Bíblia recomenda: faze-me justiça, em Salmo 26:1. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Mateus 6,19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói e onde os ladrões escavam e roubam. Provérbios 23:4. Não te fatigues para seres rico, não aplique nisso a tua inteligência. Então, os conceitos do mundo é ganhar muito dinheiro, ser alguém culturalmente famoso, intelectualmente famoso, e a Bíblia diz em Jeremias 23:24, o conceito bíblico: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas não me agrado, diz o Senhor. Então, de acordo com a Bíblia, o que é andar como sábio? Em primeiro lugar, o que diz Provérbios 1:7. Andar como sábio é temer ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio do saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino da Bíblia. À luz das Escrituras, ser sábio é lançarmos o fundamento da nossa fé na pessoa bendita e gloriosa, nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 7:24 e 25. Todo aquele, pois, que ouve estas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Ser sábio é colocar acima de tudo, acima de qualquer coisa, o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ser sábio é o que nos ensinam os versículos 16 e 17 do texto básico. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Remindo o tempo. Isso significa aproveitar o tempo da melhor maneira possível. Quanto tempo você tem jogado fora, meu irmão, meu amigo? O Filho de Deus não joga tempo fora. Ele faz tanta coisa durante o dia que até o diabo duvida, porque ele não joga fora o tempo. Ele aproveita o tempo da melhor maneira possível. Por quê?
Por que essa sabedoria? Porque o filho amado de Deus, que imita Deus, procura saber qual é a vontade de Deus. E se nós vivemos assim, nós não perdemos tempo olhando sobre como os homens do mundo estão fazendo. Nós vamos fazer como os homens de Deus, os filhos de Deus estão fazendo. Então a gente não perde tempo com as besteiras, com o besteirol do mundo. E vamos direto ao ponto. Versículo 18 manda que nós devemos nos esvaziar e nos encher do Espírito Santo. Meus irmãos, a igreja dos dias de hoje, ela tem uma boa mecânica, mas uma péssima dinâmica, exatamente porque não tem seguido a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que nós devemos dar graças a Deus por tudo, como pregamos no domingo passado à noite. E louvarmos a Deus de todo o coração. A palavra de Deus diz que nós precisamos saber qual é a nossa urgente necessidade. Qual é a sua urgente necessidade, meu irmão e minha irmã? Se você parasse para pensar agora, qual é a minha maior necessidade, a minha necessidade mais urgente? A necessidade mais urgente do Filho amado de Deus é receber o poder de Deus. É encher-se do Espírito Santo. Por isso nós devemos, como diz o profeta Oséias, semear justiça para colher misericórdia. Meus irmãos, às vezes quando eu estou estudando a Bíblia e sendo tocado por Deus para essas mensagens, eu fico pensando, o que seria da igreja se o Espírito Santo soprasse nela como soprou no dia de Pentecostes? E eu fico sonhando de como seria a igreja. E há uma promessa para a igreja, que ela pode ter esta experiência além da vida abundante. A palavra de Deus diz em João capítulo 7, 37 a 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Ser cheio do Espírito Santo é imitar a Cristo. Cristo foi cheio do Espírito Santo. Em Lucas 4:1, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque o Espírito Santo era com ele. Porque Deus era com ele. E aí, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, você é filho de Deus?
Você é filha de Deus? Você quer imitar o Pai Celeste? Você está imitando Deus? Na sua vida você tem tido essa primeira preocupação de imitar Deus? Que o Senhor nos capacite para isso. No Evangelho de João, Jesus Cristo deixa isso bem claro. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Em Filipenses capítulo 2, versículo 13, nós nunca devemos esquecer disso, meus irmãos. Porque Deus é quem efetua em nós, tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Por isso que eu afirmei que ser sábio é procurar andar de acordo com a vontade de Deus, porque Ele é quem efetua em nós o nosso querer e o nosso realizar. Isso é imitar o Pai que está nos céus. Que em Cristo Jesus todos nós sejamos abençoados. E se você não entendeu a mensagem, volte para casa, leia esse texto e ore a Deus, pedindo a iluminação do Santo Espírito para se converter. Fiquemos em pé e oremos ao nosso Deus. Ó Pai, Tu sabes, Pai, o amor que o Teu servo tem pela igreja. Tu sabes muito bem o desejo de que esta igreja seja uma igreja agradável a Ti, obediente a Ti e à Tua palavra, para que possamos, ó Pai, prosseguir nesta caminhada como peregrino neste mundo, desejosos de encontrar contigo, para morar na morada preparada por nosso Senhor Jesus Cristo. É em nome dele que nós te oramos. Amém.